O jornal O Maringá e o portal omaringá.com está iniciando uma série de entrevistas com os possíveis candidatos à Prefeitura de Maringá. E, no momento, nós temos apenas um candidato que já está realmente definido, né, um pré-candidato que já tem o aval de vários partidos para disputar a Prefeitura de Maringá. E, por sinal, já inclusive fez até a festa de lançamento, né, da pré-candidatura. É o Humberto Henrique, que é uma pessoa mais do que conhecida em Maringá, foi vereador durante 3 legislaturas e durante todo esse tempo ele foi considerado uma referência, como vereador deve ser. E também já disputou a Prefeitura de Maringá num momento bastante difícil para o seu partido, que era o Partido dos Trabalhadores. Hoje, Humberto está de volta ao PT e de volta ao jogo também. Tudo bem, Humberto? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos do portal O Maringá e do jornal O Maringá. É uma satisfação estar aqui, agradeço o convite. De fato, a gente já teve aí a festa do partido de 44 anos, do Partido dos Trabalhadores, na última sexta-feira. E aí também foi o momento do meu retorno ao partido e também do lançamento da minha pré-candidatura a prefeito de Maringá. Humberto, você já disputou a Prefeitura de Maringá em um momento bastante difícil para o Partido dos Trabalhadores, que foi numa época do auge do antipetismo. Hoje a situação é bastante diferente, tem até presidente da República, né? Isso facilita, isso muda muito o cenário para um candidato a prefeito pelo PT? Olha, sem dúvida, Luiz, o ambiente hoje está muito favorável. Eu estou muito confiante, muito animado, muito motivado. Quando eu disputei lá em 2016, nós só tínhamos notícias ruins, quer dizer, a presidenta Dilma tinha acabado de ser cassada, dia 1º de setembro, era bem no momento da véspera da eleição. Então você pegava os jornais, só era notícia ruim. Então eu fazia campanha, as pessoas sempre falavam: olha, Humberto, você é uma pessoa boa, mas não vota por conta do partido, né? Que estava uma situação... E mesmo assim ainda fiz mais de 7% dos votos aqui em Maringá. A gente avalia que foi uma boa votação. E hoje o momento está muito favorável. Nós temos o governo Lula, né, que tem feito... Está com o propósito de reconstruir o Brasil, né? E a gente tem visto que isso de fato tem acontecido com a implantação, com a retomada de políticas públicas aí, que de fato estão incluindo os brasileiros e as brasileiras, né? Fazendo com que haja, né, e procurando que haja uma justa distribuição de renda. E isso é um retrato que acaba, né, nas cidades, ele acaba lá na ponta, e é as cidades que vão sentir isso. E não é diferente aqui da população de Maringá, que está sentindo essa melhora na vida, né? Então eu acredito que hoje o momento é muito favorável e a gente tem aí uma base, uma frente de partidos assim, que nós estamos construindo para que a gente possa de fato fazer uma boa disputa. E o que motiva Humberto Henrique a ser candidato? Olha, eu fui candidato lá em 2016 e, sinceramente, eu fiquei assim bem decepcionado com o momento, né? Depois eu precisei até me afastar da própria política, porque eu sou um empresário contábil, eu tive que retomar para a minha vida profissional, para dar uma reorganizada, né, na minha empresa. Também tive problema de saúde lá na família do meu sócio, a esposa do meu sócio, que é meu irmão. Então eu precisei me afastar. Mas as pessoas, sabe, os 3 mandatos que nós fizemos, Luiz, foram 3 mandatos muito bem feitos, muito bem avaliados, né, e respeitado tanto pela direita como pela esquerda, né? Então a gente assim sempre fez 3 mandatos voltados na defesa dos interesses da população de Maringá. Tudo que a gente aprovava e votava era visando a melhoria de vida das pessoas, né? E as pessoas, políticos e outras lideranças me procurando, né, para que eu pudesse voltar. Fala, Maringá precisa, né, que você possa estar novamente fazendo o debate, participando do processo, né? E eu entendo que eu tenho isso como uma missão, né? E nesse momento que a gente vê que o prefeito Ulisses está deixando a prefeitura, é uma possibilidade, porque a disputa está em aberto, são todos candidatos novos, né? São pessoas que vão partir do começo ali. Então eu acredito que isso aí também incentivou, porque há uma possibilidade clara da gente poder ir para o segundo turno e ganhar a eleição.
Correto. Humberto, sempre que se fala em prefeitura de Maringá, que Maringá como a cidade polo, fala-se também da região, é automático, né? E hoje, qualquer empresa que você chega aqui em Maringá, você encontra pelo menos 1 ou 2 ou 3 funcionários que moram em Sarandi, moram em Marialva, moram em Mandaguaçu, Paissandu. No entanto, a região de Maringá nunca foi tratada com o devido cuidado, né, que se precisa por parte de Maringá. Você tem alguma política especial para a nossa região? Olha, em 2016 eu já falava sobre isso, sabe, Luiz? E quando eu era vereador eu me preocupava muito com isso. Nós estamos numa região metropolitana e Maringá tem uma responsabilidade muito grande com os nossos vizinhos, né, com os municípios vizinhos, principalmente os conurbados, que a gente tem Paissandu, Sarandi, que praticamente está emendado com a gente. Até porque esses municípios também ajudam no crescimento de Maringá, né? O cidadão que mora em Sarandi e vem trabalhar aqui, quando ele volta, ele já vai dar conta. Claro, eu digo assim, o que Maringá tem um IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, extraordinário, acima de 8, que é considerado, né, muito bom, né, ótimo, né, mas a gente acaba transferindo nossos problemas sociais para esses outros municípios, né? Nós temos recursos aqui para ter um atendimento bom na saúde, na educação, mas a gente acaba transferindo esses problemas sociais para outros municípios. Por exemplo, Sarandi, ele não tem a mesma infraestrutura e estrutura para poder atender a demanda dos munícipes de lá. Então, como você disse, as pessoas trabalham e estudam em Maringá, né, mas não têm o direito de morar aqui até por conta do preço e acabam morando nessas outras cidades. Então, nós temos que pensar, né, o prefeito eleito de Maringá, ele tem uma responsabilidade muito grande com a região metropolitana e nós temos que pensar assim, em trazer recursos para o nosso município, mas nós só vamos estar bem quando os nossos, né, os municípios da região metropolitana, principalmente os que estão mais próximos, né, também estiverem bem, porque isso aí você resolve várias situações, tanto de questão de segurança, como questão de atendimento à saúde, à educação, né, para que todos possam ter dignidade. Eu acho que nós vamos ter uma política voltada para isso, sim. Junto com os prefeitos da região, a gente tentar trazer recursos para que a região metropolitana possa ter os investimentos necessários. Aí você pode debater a questão de transporte municipal e intermunicipal com qualidade, você pode debater a questão da destinação correta dos resíduos sólidos, que é a questão ambiental. Enfim, nós podemos, a questão da própria saúde, que Maringá já é referência, a gente pode ampliar isso, né? Eu acredito que há a questão da segurança, principalmente, né, que é um problema muito sério. Eu acredito que em vários setores aí nós podemos fazer políticas que possam incluir não só os maringaenses, mas a gente ter uma região metropolitana que possa lá na frente, né, dizer, olha, o IDH da região metropolitana de Maringá é um dos melhores do país. Correto. As últimas administrações de Maringá têm lutado, assim, têm tido inimigos comuns, adversários comuns, né? Que é essa situação do transporte coletivo e um deles que surgiu mais recentemente, que é a questão da Sanepar. Você já tem alguma ideia com relação a essa questão? Olha, o que eu tive acompanhando recentemente da Sanepar é que foi um projeto de lei do Executivo, né, para que pudesse fazer um acordo com a Sanepar, para que a Sanepar pudesse continuar, né, sem a licitação, porque como foi feito aquele decreto em 1996, prorrogando, né, por mais 30 anos a concessão, e ele foi declarado pelo STF inconstitucional, o município tem que fazer o quê? Ou o município retoma o serviço, né, e ele mesmo opera o sistema, ou ele retoma o serviço e promove uma licitação, né, para contratar uma outra empresa, que aí a própria Sanepar poderia estar participando do processo. Eu entendo isso. Mas hoje há uma possibilidade aí, e onde que está pegando a coisa? Que na decisão do STF, o ministro decidiu que o município pode reaver o serviço desde que desde que pague a indenização dos investimentos que a Sanepar já fez. E estão calculando isso aí em mais de quase 2 bilhões de reais, pelo que eu tenho visto, né? Então o município tem, pelo que o decreto, projeto de lei que foi para a Câmara, era para que fizesse um acordo, que a Sanepar indenizasse o município em 300 milhões e comprasse mais uma área aí, uma outra área, para poder doar, uma área de preservação ambiental, para poder doar para o município. Eu entendo que a gente precisa sempre, se tiver nessa situação mesmo, que eu já analisei, e é uma questão complexa da gente poder fazer essa indenização, eu acredito que poderia sim ser feito até esse acordo com a Sanepar, mesmo porque ela já tem toda a estrutura
estrutura aqui em Maringá, tem os funcionários, os servidores que sabem fazer o trabalho. Eu acredito que nós precisamos discutir é o valor dessa indenização. De repente melhorar ele, rever essa questão dessa área de preservação ambiental, porque pelo que eu ouvi, na lei não fala qual área, mas fala que é o Horto Florestal. O Horto Florestal tem um problema ambiental muito sério, né? É um presente grego. Isso é um presente grego, pô. Eu não quero um presente desse, não é verdade? Hoje, o sistema de saneamento, Luiz, com a nova lei de saneamento, hoje não é só água e esgoto. Hoje ele pode atuar na área de destinação dos resíduos sólidos e também drenagem. E nós podemos fazer uma parceria com a Sanepar para que ela possa, né, dar receita que ela obtém de Maringá, dar um percentual para que a gente possa investir aonde? Em drenagem. Você vê que hoje Maringá está um problema muito sério. Chove 5 minutos, já estão as ruas alagadas. Por quê? Porque nós vamos precisar fazer um investimento nas tubulações que são muito antigas, aumentar o diâmetro delas. Isso aí custa muito dinheiro. E eu acredito que a gente poderia fazer esse acordo com a Sanepar num outro viés, né, de uma outra forma, para que a gente pudesse também. Nós vamos precisar, essa questão hídrica é muito séria, essa questão ambiental é muito séria dessas chuvas. E nós vamos precisar, o prefeito que ganhar vai ter uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Eu acho que a gente poderia ir nessa linha. Correto. Com relação ao transporte público, temos como melhorar ainda? Olha, o transporte coletivo é uma situação que em 2016, nós tínhamos uma proposta, né, para que a gente massificar o uso dele. O transporte coletivo, para as pessoas usarem, ele tem que ter qualidade. O que é qualidade? Não é só o ônibus bom. A qualidade é a rapidez na viagem. Sabe, a pessoa não ficar lá 45 minutos num ponto de ônibus ou levar 45 minutos, 1 hora para fazer uma viagem. Maringá é uma cidade curta. Se você for pegar de um lado no outro, você vai dar o quê? No máximo aí 15 quilômetros no máximo 15. Né, de distância. Então, eu acredito que nós precisamos voltar, e a prioridade, como é o transporte, a questão dos corredores exclusivos dos ônibus. Começou-se a fazer, mas não deu sequência nisso. Se você faz os corredores exclusivos dos ônibus, você vai ter uma possibilidade maior de dar essa rapidez, e as pessoas vão deixar o carro, a moto em casa para poder usar o ônibus. Ela só vai usar o ônibus quando ele for acessível, tanto em termos de financeiro quanto em termos de qualidade, que é a rapidez na viagem. E um outro aspecto que tem se discutido muito é a questão da gratuidade. Eu entendo que o transporte coletivo, assim como a saúde e a educação, é um serviço essencial, né, e que pudesse ser gratuito para o munícipe. Só que nós precisamos ter responsabilidade, né, e fazer os estudos necessários por conta de quem vai pagar essa conta. Até uma redundância, né? De quem vai pagar a conta. Maringá tem sido um município assim, com uma arrecadação boa, né? Um município, vamos dizer, um município rico aqui na nossa região. A forma que estão sendo aplicados os recursos públicos de Maringá está sendo correta, ou o que pode ser melhorado? Olha, eu defendo, o orçamento do ano que vem ele é 2 bilhões e 700 milhões de reais. Desses, 600 milhões vai para a saúde, 500 milhões para a educação, 400 milhões para a previdência do trabalhador, né? Aí você tem lá 62 milhões que vai ser para pagar, eu estou falando desse ano, tá? Que é para pagar dívidas já de empréstimos que o município fez, precatórios, essas coisas. E aí você tem lá 10 a 12% para investimentos. É esse dinheiro que nós precisamos debater com a sociedade. E é isso que no lançamento até da pré-candidatura eu defendi, da gente democratizar o orçamento. O que é democratizar o orçamento? É você debater com a sociedade, né, ouvir os anseios e ver quais são os investimentos necessários que de fato, Luiz, vai melhorar a vida das pessoas. Porque um governo, né, uma administração pública, ela faz justiça quando de fato ela se preocupa em fazer uma administração para as pessoas, é valorizar o ser humano, sabe? E como você valoriza eles? Tem que dar dignidade para ele. E a dignidade é fazer os investimentos, é cuidar bem desse dinheiro público, né? É aplicar ele corretamente, com transparência, né? E fazer com que ele possa ser aplicado naquilo que precisa. Não é eu ter uma ideia, vou fazer determinada situação. É você ouvir as pessoas. Nós temos investimentos altos, agora tem aí a questão do eixo monumental, a população foi ouvida, é isso que eu estou falando, a questão da prainha, a população foi ouvida, é uma série de investimentos que muitas vezes a população não é ouvida, e nós vamos fazer isso, porque você vai errar, quando você
ouve as pessoas, ouve a sociedade, o anseio dela, você erra menos. E uma outra coisa que eu acredito que a gente consiga fazer, porque a gente quer investir muito no controle interno, quer dizer, nenhuma licitação vai sair se não tiver e não passar pelo controle interno, né? Porque a gente tem que evitar que as licitações sejam superfaturadas, evitar que haja aditivo. Não é fácil, mas nós precisamos fazer isso, né? Tem município aqui na região que consegue fazer isso, que não tem aditivo. Por isso que eu entendo que é possível a gente fazer mais com o que a gente arrecada. Então, se você souber administrar e gerir bem esse recurso, a gente vai fazer bem mais. Muito bem. Nós conversamos aqui com o ex-vereador Humberto Henrique, o possível candidato à Prefeitura de Maringá pelo Partido dos Trabalhadores, por uma coligação, né, em torno do Partido dos Trabalhadores, e deixamos, Humberto, os nossos microfones à sua disposição para complementar suas ideias. Eu queria agradecer, Luiz, você, também o Portal Maringá, e dizer o seguinte, que nós sozinhos não vamos conseguir fazer isso. Eu fiz até no meu discurso lá da pré-candidatura que os partidos da frente precisam estar unidos. Nós estamos hoje com a nossa federação PT, PV, PCdoB, estamos conversando com a Rede, o pessoal que é uma outra federação, com o PDT, com o PSDB e Cidadania. Eu acredito que se a gente continuar com essa frente unida, a gente tem uma grande chance. Eu falei assim, se permanecermos unidos em torno desse projeto, essa união nos fará vitoriosos, eu tenho certeza disso. Então agradeço, né, estamos aqui à disposição para quando vocês precisarem novamente.